Olá, me chamo Wester, eu sou professor de programação web da Escola Técnica da Ceilândia e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre tabelas, né, sobre alguns recursos mais avançados sobre as tabelas. Então o que eu vou fazer? Inicialmente eu vou abrir aqui o Sublime Text, que é o nosso editor de texto. Tá? Vou fechar esse arquivo, né, que estava aberto aqui. Vou segurar o Ctrl, apertar a letra N, né, que ele é a mesma coisa de fazer isso aqui, ó, clicar em File e clicar em New File. Então, vou segurar o Ctrl, vou apertar a letra N. Ele vai abrir um novo arquivo. Esse novo arquivo, ele ainda não foi salvo. Ele está com esse nome aqui, Unititle. Então, eu vou salvar ele. Eu posso clicar aqui ó, em File, Save ou apertar a tecla Ctrl S. Vou salvar esse arquivo. Eu vou salvar esse arquivo aqui ó, com o nome aula10.html na pasta semana 01. aula10.html. Beleza, salvei. Por que eu salvei o arquivo? Né? Para quando eu digitar o HTML, o editor ele me autocompletar, ele me sugerir né, as tags HTML. Tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui é a indentação. Tá? O que é indentação? A indentação, pessoal, é esse espaço né, que eu coloco aqui, ó, que é para indicar, né, é melhorar a visualização, que você vai verificar aqui o header, ele está dentro aqui da estrutura aqui do HTML, fecha HTML, e que essa tag body também, ela está dentro dessa estrutura aqui, ó, HTML e fecha HTML. Tá? Então, assim, é uma boa prática dos programadores, quando eles estão desenvolvendo seus códigos, fazer essa indentação, né, para melhorar a visualização aqui do código e o entendimento do código. Essa tag aqui, meta name viewport, eu vou apagar ela, não vou necessitar dela, tá? E só fazendo uma revisão. Esse doctype, ele diz para o navegador qual tipo de documento que você está trabalhando. Tá? No caso, eu estou trabalhando com o documento HTML. Tá? Todo documento HTML ele inicia com HTML e fecha HTML. Ele tem uma tag de header, que é a cabeça, e ele tem uma tag de body, que é o corpo. Tá? Na tag de header, normalmente eu coloco tags de configuração, igual essa tag meta SHA-7 UTF-8. O SHA ele significa caractere, o 7 é a configuração. Então aqui eu estou configurando os caracteres que vão ser renderizados nessa página. Né? Nesse formato aqui, o TF8, que é o mesmo formato que vai admitir a minha acentuação né, aqui utilizada no Brasil. Tá? Então, no title, é o título né, da minha página no HTML, eu vou colocar assim, ó, semana 01, traço, aula 10, traço, tabela, vou colocar assim, avançada. Tá? Aprender mais algumas coisinhas aqui de tabela, avançada. Ok. Pessoal, eu vou copiar aqui ó, o tabela avançada, tá? Vou colocar ele dentro de um título. Nós já sabemos né, como que eu faço um título. Né? O título ele é utilizado com essa tag aí, ó, o H1. Né? E eu posso utilizar de H1 até H6, onde H1 é o título grande e H6 é o título menor. Ok? Então, vou dar um Enter aqui e vou colocar aqui ó, essa tabela avançada como um título. Posteriormente, eu vou acrescentar aqui uma linha de fora a fora, né, com essa tag HR, né, que ele vai printar, ele vai renderizar uma linha de fora a fora aqui na nossa página HTML. Eu vou salvar isso daqui e vou verificar como é que essa minha página tá ficando. Tá? Eu vou abrir aqui, ó, isso aqui é o aplicativo né, do Windows Explorer. Tá? Abrir ele, né, o explorador de arquivo. Tá? Eu vou clicar aqui no C2 pontos, né, o Drive C. Eu vou abrir essa pasta aqui do projeto, que é o PWB, e vou abrir aqui semana 1, beleza? Aí o que eu vou fazer? Quando eu clicar duas vezes aqui no meu aula 10 HTML, ele vai abrir e vai renderizar isso aqui no browser. Então, por enquanto, eu fiz isso daqui. Ó. Coloquei um título utilizando o H1 e acrescentei uma linha de fora a fora utilizando o quê? O HR. Ok? Pessoas, para que nós podemos trabalhar com tabela, nós vamos fazer o quê? Vamos digitar table, beleza? A gente já aprendeu como é que digita table, ok? E aqui agora a gente vai utilizar o quê? Digitar tr. Tr é a linha da tabela. Essa linha da tabela, pessoal, eu posso estar acrescentando dentro da linha as colunas, ok? Então eu vou acrescentar aqui ó, 3 colunas.
Tá? Eu vou acrescentar, as colunas são escritas com a tag TD, ok? E vou acrescentar aqui 3 colunas, tá? 1, 2, 3, ok? E a título de exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui mais 2 linhas, né? 2 linhas aqui. Ok. Opa, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Criar só 2 linhas, tá? A mais, beleza? Então, pessoal, essa minha tabela, ela tem 3 linhas e 3 colunas. É uma tabela 3x3, tá? Aqui vai ser o meu título da minha tabela. Então, eu vou colocar assim, ó, aluno, nota e pode ser assim, ó, número de faltas. Então, vou inventar uns nomes aleatórios aqui. Vou colocar o João da Silva. O João da Silva estudou muito e tirou 10. Ok? E ele é um aluno que não faltava muito. Ele teve apenas 5 faltas, né, no decorrer do curso. Tá? Aí eu tenho uma outra aluna, a Maria José. Tá? Ela estudou um pouquinho menos que o João, tirou 8. Né? E ela teve um pouquinho mais de faltas que o João. Teve 10 faltas. Ok? Pessoal, aqui eu estou criando uma tabela, tá? Com essa tag table. Ok? Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Beleza? Eu vou dar um Ctrl S aqui. Eu vou renderizar essa tabela agora no browser. Tá? Como é que eu faço para renderizar, para desenhar essa tabela aqui? Eu vou apertar aqui o recarregar ou apertar a tecla F5, que ele vai recarregar a página HTML. Ok? Aí, professor, mas beleza, se eu criou a tabela, mas essa tabela aqui não tem borda, tem como colocar borda na tabela? Tem sim. Você pode colocar a borda através do CSS da folha de estilo, ou você pode colocar a borda através de uma propriedade aqui da table. Tá? Então, se eu vier aqui na table e escrever essa propriedade aqui, ó, border, tá? Você pode colocar bordas, ó, vou colocar a borda 1. Ok? Se eu colocar borda 1, né, ou border 1, ele acrescentou uma borda. Ok? Se por acaso você quiser tirar essa borda, você apaga o border. Vamos ver o que vai acontecer se eu colocar border 0. Ó, colocar border 0. Vou dar um F5. Olha só, apagou a borda. Professor, e se eu acrescentar um border 5? Né? Será que tem alguma diferença? Vamos verificar. Ó, border 5. Então, conforme você vai aumentando, né, o valor aqui de border, ele vai o quê? Ele vai engrossando, né, a borda da sua tabela. Ok? Beleza. Outro atributo aqui importante aqui na sua tabela é o atributo align. Tá? Esse atributo align você pode pegar essa tabela e centralizar ela. Se eu der um align center, o que ele vai fazer com essa tabela que está alinhada ao lado esquerdo? Ele vai centralizar ela do lado aqui no centro. Olha só. Vou renderizar novamente, recarregar essa página, tá vendo? Ele alinhou ela ao centro. Professor, e se eu quiser fazer uma tabela não alinhada ao centro, alinhado à direita, né? Então, você vai lá numa line de novo, ao invés de utilizar center, você vai utilizar o right, né? Vamos ver se ele vai alinhar do lado direito. Olha aí, pessoal, alinhou para o lado direito. Mas normalmente, pessoal, quando vocês estão desenvolvendo uma tabela, vocês alinham ela no centro, né? Para ficar uma disposição melhor. Então, eu vou alinhar ela ao centro. Aí você pode me perguntar, professor, mas por que eu utilizo as tabelas? Né? As tabelas normalmente são utilizadas para você fazer algum relatório, né, de forma tabular. Ok? Você vai lá no banco de dados, captura aquela informação e você escreve essa informação no formato de tabelas. Tá? Outra coisa que vocês notaram é o seguinte, ó, você está vendo que o título aqui, ó, ele não está fazendo diferenciação entre o título e o restante do conteúdo aqui da sua tabela? Professor, tem como eu colocar, vamos supor, uma linha que ela demonstre que isso aqui é um título? Tem. Pessoal, quando vocês estão criando uma tabela, ao invés de você utilizar assim, o TD na primeira linha, que é a linha do título, vocês podem mudar isso aqui para TH. Okay? O TH é o T-Header, né? É como se fosse, você está informando, né,
que essa daqui é a linha principal, é a linha que vai ter o quê? O cabeçalho, né, da sua tabela, que vai ter o título, né, da sua tabela aqui. Ó. Olha o cabeçalho aqui, ó, tá vendo? E quando você coloca o TH, automaticamente ele vai o quê? Negritar, né, a sua primeira linha, onde você colocou o TH, e ele também vai o quê? Ele vai alinhar, né, esse conteúdo aqui dos THs aqui no centro. Professor, eu estou verificando que essa tabela, ela está com os números aqui, né, alinhados à esquerda. Normalmente a gente alinha, né, os números, né, à direita. Tem como eu mudar esse alinhamento aqui desses números? Tem sim. Tá? Da mesma forma que você tem aqui um alinhamento aqui no center, você pode vir aqui, ó, aonde tem número, e você mudar o que? O alinhamento. Aí você pode colocar o que? O alinhamento deles, ó, aqui, ó, height, beleza? Pode colocar o alinhamento deles o que? À direita, olha só. Eu venho aqui, ó, vou colocar height aqui, ó, align height, ó, onde tem número, eu vou deixar o alinhamento à direita, tá? É um padrão, tá? Ou poderia também colocar o alinhamento centralizado, caso vocês queiram, beleza? Então tá vendo que eu fiz o alinhamento aqui só, né, das colunas que possuem número, ok? Professor, outra coisa que eu estou notando, e se eu quisesse aumentar, né, que essa tabela que ela ocupasse 100% do tamanho da minha página, como é que eu poderia fazer isso? Né? Pessoal, aqui nos atributos da tabela você também pode utilizar o widget, ok? E vocês também podem utilizar o quê? Aqui, ó. Não, ele não tem um height, ó, o widget, ok? Então vou utilizar aqui, ó, um widget de 100%, tá? O que eu estou falando? Eu estou falando para mudar o comportamento dessa tabela, para que a largura dela ela ocupe 100% da minha tela. Então vamos verificar como é que vai ficar isso daqui, ó. Olha só, ocupou 100%. Aí você fala, pô, professor, mas o senhor deixou ela muito larga e eu estava gostando dela centralizada. Né? Tem como deixar um pouco menos larga? Pessoal, vocês não precisam usar só porcentagem, não. Vocês podem vir aqui também, ó, e usar em pixels, tá? Outro tipo de unidade. Se eu colocar assim, ó, que a largura vai ser 400 pixels, olha só, ele vai deixar essa tabela com 400 pixels. Essa é a largura de 400 pixels. Mas você também pode utilizar uma largura proporcional. Vamos supor que eu quero que essa minha tabela seja 50% o tamanho ali da minha página. Né? Eu vou dar um Ctrl S aqui, tá? Eu vou dar um F5. Ó, isso aqui equivale a 50%, né, aqui do tamanho, ó, de fora a fora. De fora a fora tem 100%, isso aqui é 50%. Ok? Então, pessoal, eu vou fazer mais uma observação aqui, que eu quero ensinar para vocês aqui dois comandos adicionais aqui. Vamos supor que você queira colocar um título nessa tabela, seja assim, ó, tabela, sei lá, média final, ou aprovação no curso de programação web, ou curso de programação web. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui, ó, outra TR, aqui, ó, outra TR, beleza? E essa minha TR, inicialmente, ela vai ter o quê? 3 TDs, tá? Vou acrescentar aqui, ó, 3 TDs, ó, uma, ó, duas, 3, beleza? Deu um Ctrl S aqui. Aí, pessoal, você quer colocar o nome do curso aqui, ó, Programação Web, beleza? Deu um Ctrl S aqui. Vamos dar uma visualizada aqui nessa tela aqui, né? Como que vai ficar? Vou recarregar de novo, né, a minha página. Ó, recarreguei. Pessoal, lá no Excel tem um recurso que quando você seleciona as células, né, você pode mesclar essas células. Aqui tem um recurso bem semelhante. Tá? Eu posso dizer que essa primeira célula ela vai crescer e ela vai ocupar 3 espaços, entendeu? Ela vai ficar grande, ela vai ocupar 3 espaços. Então, se você vier aqui, ó, nesse primeiro TD e colocar assim, ó, colspan. O cous, né, col é de coluna, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tamanho dessa coluna. Pessoal, se essa minha coluna agora ela ficar com o tamanho de 3 TDs, o que vai acontecer com esses outros TDs aqui? Ele vai sobrar, ele vai ficar fora da tabela. Então vamos verificar como é que vai ficar aqui, ó. Olha só. Tá vendo?
que eu criei uma coluna, que ela ocupa o tamanho aqui, ó, de 3, tá? Aqui, ó, 3 colunas, e está sobrando 2 colunas. O que, que eu faço com essas 2 colunas aqui adicionais que sobraram? Aí, pessoal, a gente pega e apaga. Então, é só vir aqui, ó, e apagar essas 2 colunas adicionais. Olha só, vou dar um Ctrl S, né? E aqui a gente já aprendeu a fazer o quê? Trabalhar com a tabela de forma um pouquinho mais avançada, né? Aí você fala assim, professor, mas esse programação web, eu gostaria que ele ficasse igual aluno, nota, que ele também fosse um cabeçalho. Como que eu faço isso? Pessoal, em vez de TD, a gente muda o quê? Para TH. Então, vou vir aqui, ó, eu vou mudar isso aqui para TH, vou salvar, tá? E olha, vou renderizar de novo a página, clicar no recarregar e apareceu o quê? Apareceu aqui esse título, né? Como se fosse um cabeçalho, entendeu? Centralizado aqui, né? Aqui no centro, né, da célula, né? Igual à linha de baixo, ok? Então vamos ficando por aqui para essa aula não ficar muito grande e vejo vocês na próxima aula.